Olá, tudo bem? Quero agradecer a você que assiste e compartilha esse programa com outras pessoas. O programa Claramente de hoje apresenta um tema muito importante para a sua compreensão de como o corpo e a mente atuam juntos na saúde e na doença. Eu gostaria de começar citando alguns textos impressionantes. Olha só, a afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande. Quando um é atingido, o outro é influenciado. O estado mental tem muito que ver com a saúde física. Interessante esse texto. Olha o próximo texto. Poucos, porém, compreendem o poder que exerce a mente sobre o corpo. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente e podem ser curadas apenas pela restauração da mente à saúde. E essa autora, inspirada, diz outro texto muito interessante: enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí a sua base. Interessante, né? Você percebe então que esse último texto está afirmando que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. É exagero isso? Bom, o Dr. Herbert Benson, médico clínico da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que de 60% a 90% dos pacientes que procuram médicos na clínica, pacientes ambulatoriais, ele tem suas doenças devido a estresse físico e mental. Essas são pessoas que têm sintomas físicos como resultado de problemas emocionais e sociais. Segundo ele, a média poderia ser 75%. E ele diz mais, ele diz que a emoção, o contexto está falando sobre emoção, sobre a importância dos sentimentos na nossa saúde física, ele diz que a emoção carrega o mais crucial papel em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. Ou seja, os sentimentos influenciam o que é fisiologia, como o corpo funciona. Então, a maneira como o corpo funciona tem a ver muito também com os sentimentos, as emoções. Hipócrates, o pai da medicina, chamado pai da medicina, ele foi um médico grego que viveu entre 460 a.C. até 370 a.C. Alguns falam 377. Ele disse algo interessante que se relaciona com a psicossomática, quando ele falou que mais importante do que saber que doença tem uma pessoa é tentar entender que pessoa tem aquela doença. Interessante que ele recomendava, por exemplo, que pessoas com asma aprendessem a expressar melhor a sua raiva, além de outros procedimentos para outros sintomas que ele prescreveu. Então, é mais importante buscar entender que pessoa tem determinada doença do que doença aquela pessoa tem. O que, claro, não diminui a importância do diagnóstico. O diagnóstico precisa ser feito pelo profissional de saúde para que o tratamento seja bem indicado. Mas o que Hipócrates sabiamente estava querendo dizer é que o profissional que busca uma visão completa da pessoa que apresenta certa enfermidade pode conseguir melhores resultados no tratamento. Então, a visão completa do paciente significa o quê? Significa pesquisar os fatores físicos, mentais, espirituais e sociais na vida daquela pessoa, ao invés apenas de focalizar aquele sintoma isolado do todo. Importante compreender que nós não adoecemos por compartimento. O corpo afeta a mente e a mente afeta o corpo. Nada é só físico e nada é só psicológico. No desenvolvimento de uma doença, assim como no da saúde, existe uma combinação de fatores no estilo de vida do indivíduo, que tem que ver com o quê? Com a forma como você pensa, como você sente, como é que você expressa seus sentimentos, tem a ver com a maneira como você lida com as pessoas, tem a ver com a sua alimentação, com se você pratica ou não pratica exercícios físicos, a qualidade do seu sono, os estresses que você vive no seu trabalho, a vida nas grandes cidades, comparada com a vida nas cidades pequenas, tudo isso tem a ver com o estilo de vida. Quando você apresenta um sintoma físico, pode ser dor de cabeça, tonteira, dor nas costas,
além de tantos outros, e você passa por uma consulta médica. Faz exames complementares, exame de sangue, exame de urina, de fezes, raio-x, eletroencefalograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética, faz ultrassonografia e o médico diz que você não tem nada, diz que os exames estão com bons resultados, que os resultados estão normais, mas você continua com aquele sintoma que motivou a consulta, provavelmente este será um sintoma psicossomático, que pode evoluir para uma doença psicossomática. Bom, o que é isso? Doença psicossomática é aquela que se manifesta no corpo com sintomas e lesões físicas ou funcionais, mas cuja causa principal se origina na mente. Como assim? Em conflitos emocionais, em conflitos psicológicos, em estresse mental. Isso é diferente de somatização, porque na somatização não existem lesões detectáveis, seja por um exame médico físico ou seja um exame laboratorial. Então, quando uma pessoa tem uma carga de estresse emocional muito grande, ela pode manifestar parte desse estresse no seu corpo, porque o corpo é um ajudador da mente e ambos trabalham em uma união indivisível, inseparável. Nesse sentido, podemos dizer que toda doença, independentemente de sua origem, ela é psicossomática. Corpo e mente funcionam em harmonia de tal modo que quando algo é pesado para a mente carregar, em termos de tensão nervosa, de tristeza, de ansiedade excessiva, é como se o corpo dissesse para a mente, você quer uma ajuda? Então a mente fala assim, sim, me ajude, porque está pesado lidar com esse sofrimento aqui. Aí a mente joga para o corpo parte da sua atenção e o corpo começa a apresentar sintomas que são, então, psicossomáticos. E cada pessoa terá a manifestação do sofrimento emocional em um ou mais do que um, que a gente chama de órgão de choque. Órgão de choque é a parte do seu corpo que é mais sensível às tensões emocionais. Para algumas pessoas, o órgão de choque pode ser o estômago. Daí, quando existe muito estresse, muita tensão no trabalho, na família, essas pessoas sentem, por exemplo, uma queimação na área do estômago. Para outras, o órgão de choque pode ser o sistema imunológico. A pessoa, então, vivendo sob muita tensão nos relacionamentos, muito estresse, ela pode apresentar infecções com frequência e desenvolver uma doença autoimune, quem sabe. Em outras pessoas, outros indivíduos, o órgão de choque pode ser o sistema muscular, por exemplo. Músculo esquelético, né? E diante de pressões na vida, essas pessoas sentem dores musculares. Segundo estudos do Dr. Jim Ornish, um cardiologista ligado à Universidade da Califórnia em São Francisco, nos Estados Unidos, ele diz, olha que coisa interessante, ele fala assim, as pessoas com ataque cardíaco têm um risco de morrer dentro de 6 meses, 4 vezes mais se permanecerem deprimidas e sozinhas. Ele está dizendo aquelas pessoas que já tiveram o ataque, mas sobreviveram, e se elas permanecem sozinhas, isoladas, ela tem um risco muito maior de morrer. E ainda o Dr. Ornish, ele cita um estudo na Universidade Case Western Reserve, dizendo, nesse estudo ele verificou o seguinte, avaliaram 10 mil homens casados e encontraram que aqueles que responderam sim à seguinte pergunta, sua esposa expressa amor por você? Esses homens tiveram significativamente menos angina, essa dor no peito. Interessante isso. Então, na segunda parte desse programa, nós vamos seguir com essas explicações sobre como a mente afeta o corpo produzindo doenças psicossomáticas. Anos atrás, teve um livro que foi um best-seller no Brasil. O título do livro é Seja Lá o que For. Foi escrito por uma mulher, uma secretária executiva que tinha uma filha e ela muito guerreira, muito proativa, muito correndo atrás da vida para cuidar da filha, do trabalho, uma profissional de bom nível, né, de empresas de bom nível, e ela teve um câncer de mama. Aí ela ficou espantada, como que pode? Uma mulher tão forte, tão poderosa, ter um câncer de mama? Ela começou a pesquisar o que é o câncer de mama. E aí ela escreveu esse livro, Seja Lá o que For,
Um livro que ela abre o coração, abre a vida, abre até coisas privativas da vida dela, e ela fala assim: o câncer veio não para me matar. O câncer foi um farol, uma luz vermelha que acendeu na minha vida, dizendo: ei, pare para poder reavaliar a sua vida. Eu até fiz contato com ela na ocasião e sentamos lá no Rio de Janeiro, num barzinho lá no bairro do Flamengo, e fomos conversar sobre esse assunto de mente e corpo e relação das doenças psicossomáticas. Então ela comenta isso. A gente tem que aprender a olhar a doença como um alarme. O sintoma é um alarme. O sintoma está dizendo para você, é igual quando você tem um automóvel que você está dirigindo e acende a luz vermelha no painel. Aquela luz vermelha ali é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Bom, tem os dois lados. É ruim porque deu um problema no seu carro, mas é bom porque está te avisando. Então, quando você tiver algum sintoma, claro, você vai procurar ajuda médica, consulta, exames, tudo isso. Mas se você passou pelo médico, fez avaliações, fez exames, e ele diz: ó, você não tem nada, está tudo bem, mas você continua com aquele sintoma, com aquele tipo de sofrimento, então comece a pensar o que está acontecendo com a sua vida emocional. O que será que você precisa fazer para aliviar as tensões emocionais, o estresse emocional? Porque, como eu expliquei, a mente sempre trabalha junto com o corpo e muitas vezes, quando você ainda não está pronto, quando você ainda não está pronta para lidar de frente com a dor emocional, dar um nome para ela, encarar ela de frente, o teu corpo começa então a absorver, porque você está pedindo isso, você está dizendo: eu não aguento lidar com essa dor, eu não aguento lidar com essa dor emocional, eu não aguento lidar com essa perda, com essa frustração. Então o corpo, ele entra para ajudar a aliviar essa carga. Fique aqui, nós já vamos voltar daqui a pouquinho. Eu vou trazer mais algumas informações importantes sobre a relação mente e corpo e alguns passos para você poder ir aliviando sofrimentos que você não precisa mais carregar na vida. Claramente está aqui para fazer isso, oferecer psicoeducação, ajudar você a ter saúde. Até já, fique com a gente. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Claramente, um programa sobre educação e saúde mental. Assista este programa de novo ou os anteriores em nosso site, novotempo.com/claramente, e nas redes sociais que você pode ver aí na tela. Hoje estou falando sobre psicossomática, como a mente afeta o corpo. A maneira como você pensa influi no seu corpo. Veja só essa declaração, bem simples, mas que mostra exatamente isso. Se você tem a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho lhe fará mal, a impressão mental se comunica a todos os nervos do corpo. Os nervos controlam a circulação do sangue. Portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado aos vasos sanguíneos e perdem-se os bons efeitos do banho. Tudo isso se dá porque o sangue é pela mente e a vontade impedido de fluir prontamente e vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. Suponhamos, por exemplo, que você tem a impressão de que se tomar banho sentirá frio. O cérebro manda essa informação aos nervos do corpo e os vasos sanguíneos, em obediência à sua vontade, não podem realizar seu trabalho e promover uma reação após o banho. Muito interessante essa declaração dessa autora. Que coisa! Ela está dizendo que o sangue é prejudicado de circular porque a mente está em tensão emocional por causa da maneira como você pensa. Agora, a maneira, então, como você pensa, influi no seu corpo, é isso que está sendo declarado ali. Agora, veja esse outro texto que mostra que a maneira como você sente afeta o seu corpo. Diz ela: é dever de todos cultivar um espírito prazenteiro, em vez de estar incubando tristezas e dificuldades. Muitos há que, deste modo, não só se fazem infelizes a si mesmos, mas também sacrificam a saúde e a felicidade a uma imaginação doentia.
Há em seu ambiente coisas que não são aprazíveis e seu semblante traz continuamente a fisionomia carregada, que mais claramente do que fariam palavras, expressam descontentamento. Essas emoções deprimentes fazem-lhes grande mal à saúde, pois atrapalhando o processo da digestão, interferem com a nutrição. Muito interessante, emoções deprimentes prejudicando a nutrição. Anos atrás, um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina mostrou em seu trabalho científico com a sua equipe que existe uma conexão entre células do sistema nervoso central e células do sistema imunológico. O Dr. Hildeman e seus colaboradores do laboratório um laboratório que estuda sobre estresse na Universidade do Arizona, provou que pessoas vivendo perdas importantes, como por exemplo a morte do cônjuge, podem ficar vários meses com deficiência no sistema imunológico por causa dessa tristeza. E ele explica no estudo que algumas células de defesa, como as células matadoras naturais, chamadas natural killer cells, os linfócitos T e B, podem ficar reduzidos ou pouco ativos em seu trabalho de combater vírus e bactérias, porque a tristeza afeta a imunidade, afeta esses órgãos de defesa, essas células de defesa. Talvez você tenha ouvido falar de um idoso que estava bem de saúde e poucos meses antes da morte do esposo ou da esposa, ele mesmo passou a ter alguma infecção importante e veio a morrer também. Você deve ter escutado isso, Isso é meio comum, dois velhinhos moram juntos e aí todos estão bem, mas de repente um adoece e aí o outro estava bem, mas depois da morte daquele querido ali, em 6 meses aquele outro morre também. Por quê? Porque a tristeza abateu a força da imunidade, a tristeza afetou a imunologia desse indivíduo e assim um vírus ou bactéria aproveitou a situação e causou uma doença grave. Então, parece que quanto mais uma pessoa tem dificuldade de tomar consciência de suas emoções, especialmente das emoções dolorosas ou desagradáveis, mais provável é que ela apresente sintomas psicossomáticos, porque o corpo absorve tais sentimentos que a pessoa se sente inapta para vivenciá-las num nível consciente. Isso significa que quanto mais um sintoma psicossomático está enterrado no corpo, mais longe a pessoa está da verdade sobre o sentimento reprimido e somatizado, ou sobre aqueles pensamentos dolorosos que a pessoa não quer pensar naquele momento ali. A doutora Diana Focha, da Universidade Adelphi de Nova York, ela diz que para cada tipo de emoção existe um componente visceral, ou seja, sempre um sentimento tem uma maneira de expressão no corpo e algum órgão do corpo. Já falei aqui sobre os órgãos de choque, Então, se você tem dificuldade de expressar raiva, ela pode sair pela asma, pela hipertensão arterial. Pessoas com dificuldade de expressar qualquer sentimento podem apresentar, por exemplo, prisão de ventre, que é a constipação intestinal. Indivíduos perfeccionistas e estressados podem ter muita enxaqueca. Algumas pessoas com tendência a reprimir as emoções por muitos anos podem facilitar seu corpo a desenvolver câncer, conforme estudos de cientistas como Dr. Bernie Siegel, Lawrence Licham, o casal de cientistas Simonton. Claro, eu não estou dizendo que nem eles que a causa do câncer é uma emoção. Na verdade, eles explicam de que conflitos mal resolvidos, perdas importantes podem ser um fator que mexe com a imunidade e favorece o surgimento de um câncer quando a pessoa já tinha outros fatores que produzem alteração de uma célula para sair da normalidade e entrar num tipo de patologia como uma neoplasia, um câncer. Então, uma pessoa com muita dificuldade de chorar, ela pode, segundo alguns cientistas, eles falam assim, chorar pela pele, através de lesões dermatológicas que produzem um tipo de secreção.
Os indivíduos que reprimem muito seus sentimentos, eles tendem a ter doenças degenerativas, como câncer, diabetes, esclerose múltipla e outras patologias. Enquanto que as pessoas mais explosivas, elas tendem a ter mais doenças psicossomáticas, como o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral. É como se as pessoas mais melancólicas, mais introvertidas, elas implodem. E as pessoas mais pavio curto, elas explodem, né? Então, as doenças são mais cardiovasculares, dessas explosivas, e são mais degenerativas nas pessoas mais introvertidas. Então, é comum pessoas que desenvolvem fibromialgia, por exemplo, assumirem responsabilidade exageradamente na família. Eu já atendi várias pessoas com fibromialgia, jovens, mais idosas, meia-idade, e percebi que em todas elas havia uma característica comportamental de exatamente isso, carregar o piano para todo mundo. Desordens psicológicas não são fraquezas ou falta de fé se você tem vivido ou está vivendo importantes estresses na vida. Sofrimentos mentais como angústia forte, tristeza profunda, um medo excessivo são expressões de um sofrimento que muitas vezes se manifestam através do corpo. São as chamadas, como eu falei, desordens psicossomáticas, que são defesas usadas pelo corpo para aliviar a mente. Se você tiver sintomas físicos, se você fez várias avaliações com médicos diferentes e todos dizem não ser nada porque não se achou nenhum diagnóstico e seus exames estão normais, comece a pensar e a se perguntar se não há alguma coisa mal resolvida na sua vida, né? Na sua vida emocional, em seu relacionamento com as pessoas. Será que você está guardando algum ressentimento? Será que você está precisa fazer uma reparação com alguém que ficou entalado muitos anos e você não fez isso ainda, né? E se você tem algumas emoções represadas, reprimidas, ou alguma dessas situações que eu falei, isso pode acabar se manifestando em seu corpo. Você pode também pensar que talvez vai ser necessário uma avaliação psicológica profissional. Pode depender do nível de sofrimento que você está tendo. Às vezes, os problemas emocionais se resolvem com a vida. Uma amiga minha, psicanalista, uma vez disse uma frase interessante, fala assim, a vida é terapêutica, ou seja, a vida, os eventos da vida, eles por si só nos ensinam muitas coisas e podem nos ajudar a conseguir cura de algumas situações, né? Às vezes, a vida não resolve, então precisamos de uma ajuda técnica. Não fique com um sofrimento sem tomar uma atitude, né, para melhorar. Porque, na verdade, saúde, para você adquirir saúde, para você desenvolver saúde, depende de você praticar alguns hábitos, depende de você melhorar seu estilo de vida, na alimentação, no pensar, na relação com as pessoas, né? No sono, exercício físico. Mas também a saúde, ela é dependente de atitudes que você toma, né? De você assumir a responsabilidade por cuidar bem do seu corpo e da sua mente. Então, vai ser importante você fazer alguma coisa por você mesma, né? Por você mesmo. Ao invés de ficar esperando sempre que as pessoas façam coisa para você, ou até ficar esperando que o médico vai curar você. O médico não cura as pessoas, o médico indica alguns caminhos de saúde, às vezes prescreve um medicamento que vai ser de uso temporário para aliviar aquele sintoma, né? Aquele sofrimento ali, mas são atitudes que você toma na vida, são decisões para você cuidar melhor de si mesmo, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, é que vai determinar se você vai pegar o caminho da saúde ou o caminho da doença. Um professor que mexe com terapia comunitária disse assim, se a boca fala, os órgãos saram, e se a boca cala, os órgãos falam. Olha que interessante, mostrando a importância então de você falar, de você desabafar, para você não ficar somatizando, para não ficar engolindo as coisas e como se diz na gíria, engolindo sapos, né? Por não falar, por não colocar o limite e acaba padecendo do seu corpo. Vamos ficar por hoje aqui. Claramente,
deseja realmente continuar trazendo para você informações sobre saúde emocional, saúde mental, para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor. Esperamos você no próximo programa, quartas-feiras, 10h30 da noite, claramente aqui, TV Novo Tempo. Até lá.